E a nossa mente, o que acontece? Ela está cada vez mais acelerada, veloz. E entre tantos pensamentos estão aqueles que não fazem muito bem, aqueles negativos que destroem até mesmo a nossa capacidade de realizar sonhos, projetos, de acreditar em nós mesmos, né? Eu aprendi que são as crenças que limitam e atrapalham o nosso crescimento em todas as áreas da vida. Agora, uma nova terapia pode mudar isso, viu? Organizar os pensamentos e trazer aquele alívio mental. Comigo, psicoterapeuta corporal e filósofo Joviniano Rezende. Eu li bastante sobre esse assunto desde que soube, né? Chama-se Barra Access, não é isso, Joviniano? Isso. E essa Barra Access, essa nova terapia, ela busca mudar o jeito de viver e de pensar. É mais ou menos esse o resumo? Essa ideia das barras, né? As barras são uma das ferramentas de Access Consciousness. Access Consciousness é um conjunto de ferramentas, né, para acessar mais consciência e abrir mais espaço para a gente se permitir receber também mais da vida, mais possibilidades, né? E as barras são uma das ferramentas dentro de Access, né? E aí, porque o que acontece? Você estava dizendo, né, que a nossa mente hoje, ela está muito sobrecarregada, não tá? Parece que está um monte de coisa aqui dentro, assim. Sim. E a gente não consegue nem pensar com clareza na nossa vida. Sim, não só pelo excesso de atividades que a gente tem assumido, também o excesso de informações que tem chegado. Você entra na internet, você abre um site, são milhões de links e a sua mente quer assimilar tudo aquilo, às vezes à noite, né, antes de dormir, você está muito acelerado. Ou coisas que você ouviu, uma coisa que é legal para entrar na coisa das crenças, né? O que as pesquisas de os neurocientistas estão falando? Do 0 aos 6 anos, a mente da criança, ela atua em ondas muito lentas, né? Que são, a gente está aqui em beta, tentando entender tudo isso. Alfa seria aquelas ondas tranquilas, de um relaxamento, e tem ondas mais devagar, que são teta, né? Que são ondas lentas. A criança de 0 a 6 anos, ela está atuando nessas ondas muito lentas. Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Você está feliz que você fez bolinhas de lama. Ai, que lindas minhas bolinhas de lama. Vou mostrar para a mamãe. E o tapete é super claro. Eu falo, mãe, que lindas minhas bolinhas de lama. Pá, cai. E a mãe fala, que horrível. O que eu registro? Ai, parece que o que eu produzo não é bom. E aí, meu pai está lendo o jornal muito rápido, né? E eu chego, pai, minhas bolinhas. Que horror, você sujou o tapete branco, tá. O que eu registro? Não é seguro demonstrar felicidade, né? Quando eu estou feliz, não é seguro demonstrar que vou ser reprovado. Aí eu chego lá fora, brinco e acontece alguma coisa, e aí registro uma outra coisa, se alguma coisa dá errado. O mundo não é um lugar seguro. Essas crenças estão muito fortes em nós. Se você está triste, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, você está triste. Se você está feliz demais, a pessoa fala, você deve estar drogado, a pessoa não pode estar feliz desse jeito, né? Você não tem direito de ficar tão feliz, deve ter acontecido alguma coisa estranha. E aí o que a gente registra, né? Não é seguro eu ficar feliz, se eu demonstrar que eu estou feliz, não é legal, né? Porque minhas bolinhas não deram certo. Ou você teve um assalto, o nosso corpo, por que eu acredito tanto no trabalho corporal? Vamos supor que você teve um acidente, ou você teve um assalto no semáforo, né? De repente você está dirigindo e o seu corpo começa a ter sintomas, você começa a suar, seu coração começa a acelerar. Você fala, gente, mas isso foi há não sei quantos anos atrás. Mas o corpo começa a reagir como se fosse agora, que para o nosso inconsciente não existe tempo. O inconsciente vai estar sempre atuando. Ah, mas era de 0 a 6 anos a bolinha de lama. Ele vai trazer para agora e que ele não tem tempo. Ou, sei lá, a coisa do semáforo foi há 20 anos, o assalto, mas ele começa a reagir agora. Enquanto isso não é liberado no corpo, enquanto não é liberado no campo energético, isso fica ressonando. A gente vai explicar para você, o Joviniano mandou uma imagem para a gente, já nós vamos explicar como é que funciona a barra de access, as barras de access, como é que elas funcionam. Entre as crenças limitantes, as pessoas hoje em dia estão muito inseguras em relação ao trabalho, insegura em relação aos seus relacionamentos, insegura em relação às suas decisões. Isso é uma crença limitante também, a forma que eu me sinto diante do mundo. Ser inseguro, isso me limita a construir minha vida. Claro. Vamos supor que, vou dar um outro exemplo, eu escutei lá atrás que dinheiro é uma coisa suja.
Tudo bem, o dinheiro materialmente ele é sujo mesmo, tem que lavar a mão, tá? Mas energeticamente, o que fica em mim? Se eu pego o dinheiro, rápido eu tenho que me livrar dele, porque se ele é sujo, olha o que eu registrei. As crenças limitantes são esses registros, mas ao mesmo tempo tem crenças possibilitadoras. Eu posso mudar isso e abrir possibilidades. Então, nesse lugar, o Axis é fantástico, as ferramentas abrem bastante. Vamos lá conhecer essa imagem que o Joviniano trouxe para a gente, né? Tá aqui já disponível aqui no nosso monitor, o Bruno pôs para a gente. De que forma que é aplicada essa terapia? Pode chegar mais perto aqui. Ok. Joviniano. Bem, de onde veio tudo isso, né? Um psicólogo, o Gary Douglas, nos Estados Unidos, ele tinha passado por várias crises, muitas dificuldades e falido várias vezes, enfim. E ele, no momento de crise, de ruptura, ele começou a fazer uma pergunta. O que eu posso fazer e criar que pode fazer minha vida valer a pena? O que eu posso fazer ou que vida que eu gostaria de ter, né? Ele começou a se fazer essa pergunta. Durante uma sessão de massoterapia, que ele foi convidado, intuitivamente, ele foi acessando esses pontos. Não são pontos de acupuntura, como a gente já sabe que alguns pontos na acupuntura não são os pontos. Eu nunca tinha visto isso, eu trabalho já desde 2007 com acupuntura sem agulha, pensei, deve ser os pontos de acupuntura. Não é, são pontos que ele acessou, né, durante esse trabalho. As barras são esses 32 pontos ao redor da cabeça, onde estão guardados os pontos de vista, as considerações sobre essas crenças. Por exemplo, você vai ter um ponto esperanças e sonhos. Achei esse ponto sensacional. Ok. Quantas vezes você tem a gente abre mão dos nossos sonhos ou para agradar os outros, ou, né? Sei lá, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o marido, pode ser, eu vou abrir mão disso, e você não se realiza em todo o seu potencial. As ferramentas das barras, ou o processo das barras, à medida em que a gente vai, a pessoa deita na maca, ou pode ser numa cadeira, ou pode ser na praia, mas a ideia é que numa sessão de terapia, ela está deitada em uma maca, né, de terapia, e você vai tocando suavemente os pontos. Alguns pontos, você vai sente que às vezes ele está um pouco bloqueado. A gente espera. E também existem outras ferramentas, né, para a gente equalizar, e eles começam a ter mais harmonia. Esperança e sonho, forma e estrutura. A gente às vezes coloca, nossa, só vai dar certo se for assim. Ou só farei sucesso depois de fazer tal curso, me formar e etc. E às vezes é uma forma, estrutura. Ou você tem outro ponto, acho que não está marcado. Dinheiro, comunicação. Dinheiro a gente até brincou um pouco. Dinheiro é sujo. Ok, essa crença te ajuda a ganhar dinheiro? Aqui, ó, poder, banda de poder. Banda de poder. Tem a ver com capacidade? Tem a ver com você assumir todo o seu potencial. Um lema da Axis é empoderar as pessoas a saber o que elas já sabem. Você já sabe, geralmente a pessoa já tem aquilo com ela. Você pergunta para uma pessoa, pergunta para o seu corpo, né? O que é legal para você ter saúde? Às vezes ela já sabe diminuir o açúcar, fazer uma caminhada, mas ela não assume. Ela tem que ouvir de outra pessoa que aquilo é bom. Então, ela se desempodera e dá o poder para outras pessoas. Antes de você acessar, né, essas barras em cada pessoa, é preciso fazer uma entrevista para você entender o que a pessoa está vivenciando, né, naquele momento, naquela situação, para depois começar as sessões, Joviniano? Geralmente, a pessoa chega com uma queixa, né, ela fala, eu estou com dor de cabeça, ou estou com muitos pensamentos acelerados, ou ansiosa demais. Eu vou dar um exemplo, né, de um cliente que está com uma situação real de estresse, né? E eu não posso falar nomes pela ética, mas a ideia... imagina que a sua família, a mãe, está tudo hospitalizado em casa, você não consegue dormir, né? Porque as pessoas podem passar mal. E ele veio para uma sessão com essa, eu não aguento, minha cabeça está cheia. E foi impressionante ele dormir naquela sessão. Falei, nossa, isso já é um grande ganho, né? Você escuta o que a pessoa te falou e você pode ir direto naqueles pontos ou você faz os 32 pontos. Existem pontos muito carregados, né, que a gente trabalha aqui, o que a gente chama banda de implantes, que são todas essas coisas que colocaram em nós, que não são nossas, que são os nossos condicionamentos. Mas existe condicionamento bom? Existe condicionamento bom. Mas sempre que você atua com condicionamento, você abre mão de escolher. Né? Você não está sendo você, está sendo condicionado por alguma coisa. Então a gente libera um pouco esse ponto. Criando formas de vida. Criando formas de vida. Criatividade, que é uma coisa que as pessoas reclamam bastante também, que estão sem criatividade. Como que a gente perde a nossa criatividade? Geralmente porque você tem um script tão pronto, né? Tudo mecânico, então, né? Tudo na ordem. Se não for desse jeito aqui, não vai dar certo. Então você começa a seguir um script tão prontinho que não existe possibilidade para o novo. Então a ideia é abrir espaço para o novo, abrir espaço para possibilidades. Uma das ferramentas que a gente utiliza
antes, né, de tocar as barras necessariamente, pode ser fazer perguntas. Existem as perguntas possibilitadoras, que as perguntas elas abrem. Por exemplo, se eu tenho um script muito forte, né? Não, minha vida é assim, eu levanto 7 horas da manhã, tomo café da manhã, 8 horas eu vou para... Quer dizer, existe espaço para criatividade, para criar conexão em novas formas de vida? Não. Então, às vezes, o que a gente, na Axis, falou muito ano passado, do caos, né? As pessoas têm medo da crise. A gente está falando de crise o tempo todo. Sim, agora, né? Tempão. Nossa, crise. Crise. Gente, sempre teve crise. No mundo sempre teve crise. E nós geralmente eu, Juviniano, talvez você, só crescemos nas crises. Verdade. Quando você passou por uma crise muito grande, você teve a oportunidade de mudar de vida ou fazer novas conexões, criar novas formas de vida. Então, o caos, o momento caótico na vida, ele abre muito mais possibilidade que o momento de levanto 7 horas da manhã. Tá tudo em ordem, né? De repente, sei lá, falece algum parente ou alguma coisa acontece ou perde o emprego, aquilo desorganiza, gera um caos, né? Mas aquele caos pode surgir uma nova organização e pode ser até bem melhor. Nas barras de Access, quanto tempo a pessoa, você falou que um desses clientes dormiu, ficou mais tranquilo. São várias sessões? Olha, uma coisa interessante que muda um pouco os paradigmas. Você sempre consulta o corpo do seu cliente, né? Pergunta para o seu corpo, ele precisa de mais? Não tem igual outras terapias, 5 sessões, 10 sessões. Entendi. Você começa a restabelecer um diálogo com o corpo e perguntar, será que ele precisa de mais? As pessoas perderam a conexão com o corpo. Isso pode ser resgatado através da respiração, através desse diálogo. O corpo geralmente vai te indicar, está com vontade de comer açúcar. Tudo bem, presta atenção. Se você é diabético, tem que prestar atenção nesse diálogo do corpo. Ou quero água agora, né? O que eles falam nas barras? Água, sal e açúcar ajudam nesse processo, quando há muita liberação. A sessão vai durar, em média, 45 minutos, 1 hora. Eu já tive sessões de 1h15, 1h30, mas em média de 1 hora. Tem uma pergunta para você, Juviniano. Okay. A Mariana de Uberlândia, ela está te parabenizando por Obrigado. Trazer essa terapia para a cidade. Gostaria de saber se uma pessoa pode trabalhar esses pontos em si mesma, se ela pode tocar nesses pontos, né, e ter algum resultado. E o resultado aparece de forma imediata, praticamente, né? Sim, existe uma auto-aplicação das barras, né? Quando você aprende o processo corporal, você pode se auto-aplicar, tanto tocando como também de uma outra forma verbal, mas isso é de outro jeito. Você pode comandar as barras, né? Tem também um jeito assim, ou você pode você mesmo tocar. Só que o nosso corpo gosta de ser tocado. O Gary fala, ok, uma sessão que você pode fazer em você tem uma força, mas se você recebe de uma outra pessoa, é como se fosse 1000 vezes mais forte. Porque o corpo gosta do toque. E nossa civilização se afastou muito do toque. A gente ficou muito na visão, muito na audição e perdemos o vínculo. Você tem pessoas na própria casa falando pelo WhatsApp. Como pode melhorar isso? Aqui dentro, mesmo às vezes na redação, a gente se fala pelo WhatsApp também. Quer dizer, é uma técnica que vem e que tem sido pesquisada bastante por neurocientistas, justamente para resgatar esse nosso equilíbrio, esse nosso prazer pela vida e o nosso alívio mental, Juviniano, para a gente poder fechar a nossa conversa. Isso. Tão boa essa conversa hoje. Bem, a gente poderia ficar falando. Hoje à noite, nessa palestra gratuita, eu vou passar um vídeo de uma pesquisa do neurocientista, né? O que dá para perceber nos PET scans do cérebro? Que as zonas que são, falando bem simples, né? Que é o excesso de pensamento, elas vão diminuindo. Dá para ver pelas imagens, né? Tiradas pelos eletrodos, que a pessoa vai ficando mais calma. E ela entra em coerência cardíaca. Não sei se todo mundo sabe, o coração tem 40 mil neurônios e um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que o cérebro. E o que ele percebeu depois da sessão das barras é que o cérebro da cabeça começou a se harmonizar com o cérebro do coração. Se isso acontece, as nossas decisões são mais coerentes com nós mesmos. Isso é bárbaro, né? Gente, isso é revolucionário, né? É uma outro paradigma, é uma revolução. Um outro modelo. Né? Quer dizer, a cabeça vai diminuindo, vai se aquietando, o coração também, e a gente consegue ter... Ele expande e você toma decisões mais verdadeiras consigo mesmo, né? Vai falar das perguntas? Então, não, a gente já está até terminando, mas acho que você trouxe as perguntas. A palestra é hoje às 7h30 da noite. Sabe que eu me esqueci o endereço? Eu sei que é na Vigário Dantas. Isso, na Vigário Dantas, 236, no Instituto Seva. Então, cheguem às 7h,
né, para vocês se organizarem. Lá tem lugar, mas eu gostaria que mais gente se beneficiasse disso tudo. No Act a gente trabalha com perguntas, eu acho que a minha última fala aqui vai ser uma pergunta, né? Para todo mundo. Para todo mundo, né? Quando uma pergunta que a gente utiliza, que vocês entrarem no site, vocês vão perceber essa pergunta dos terapeutas, é: o que mais é possível? O que mais é possível que eu nunca considerei? Nossa, está fechado aqui, vai dar tudo errado. Mas o que mais é possível? O que mais é possível nisso que eu nunca considerei? Como pode melhorar isso? Comece a se fazer perguntas, que as perguntas abrem e as perguntas te empoderam. Eu estou arrepiada. Quero agradecer ao Joviniano Rezende, obrigado. psicoterapeuta corporal e filósofo, que esteve com a gente aqui hoje explicando mais sobre as barras de acesso. A palestra, vou repetir para você, na Rua Vigário Dantas, 236, no Fundinho. No Fundinho, tá? Às 7h30 da noite, chegue às 7h, é de graça. Obrigada, tá? De graça. Seja sempre bem-vindo, tá, Joviniano? Daqui a pouco a gente conversa mais.